Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. E nós vamos dividir esta apresentação, essa aula, em três etapas. Primeiro, a gente comenta hoje, nessa apresentação, de órgãos internos. E a segunda etapa, a gente vai comentar sobre a transição entre órgãos internos e órgãos externos. Isso é, órgãos internos que têm uma comunicação com órgãos internos e órgãos externos propriamente dito do sistema reprodutor feminino. E a terceira etapa, que é a parte mais importante, que são as modificações gestacionais. Para entender a parte de modificação gestacional, é importante que a gente conheça bem a parte de órgãos internos e externos. Então, para poder chegar até lá, a gente vai ter que passar primeiro por essas duas etapas. Então, vamos lá. Nós temos como sistema reprodutor a capacidade de reprodução do ser humano. Também pode ser chamada de sistema genitor. Em alguns lugares usa essa expressão, sistema genitor masculino, sistema genitor feminino. Nós vamos começar com o feminino. E é impossível falar de sistema reprodutor sem falar um pouquinho sobre as condições hormonais, sem as condições funcionais que estudam na fisiologia. Isto é, vamos estudar um pouquinho de anatomia, mas vou falar um pouquinho sobre fisiologia. Para que serve o sistema reprodutor? Produzir células germinativas, mas também dar uma manutenção hormonal de hormônios sexuais. No caso da mulher, o sistema reprodutor feminino produz células germinativas femininas que se chamam óvulos e produzem em grande concentração dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Outros hormônios não serão muito citados aqui, tá? Aí a gente estuda melhor lá com a fisiologia humana, tá? Na mulher existe a formação da célula germinativa associada a esses hormônios para dar a formação do ciclo menstrual, que em condições normais e saudáveis é de 28 dias. Isso é, de 28 em 28 dias, uma alteração estrutural e funcional acontece na mulher, tá? Isso se não estivermos falando da gestação, que é uma outra etapa, tá? O ciclo é de 28 dias, porque os 14 primeiros dias está aqui, ó, para a formação do óvulo e os outros 14 dias seguintes para a formação do corpo lúteo. Bom, quais são os órgãos que nós estudaremos neste sistema? Vamos começar aqui com estudaremos os ovários. Os ovários estão aqui, ó, esta estrutura. E esta estrutura são os ovários, estruturas ovoides ligadas aqui por um ligamento, presos ao útero. Esse é o útero. E um tubo chamado de tuba uterina, que também já foi chamado de trompa de Falópio. Pode ser que você tenha escutado esse nome mais antigo, que é a trompa de Falópio, mas o nome mais comum hoje é tuba uterina. Existe também uma ligação do útero com as partes mais baixas, que são a vagina e a vulva. A vulva é um órgão externo e a vagina é um órgão interno, mas que está em transição. Então nós estudaremos ovário, tuba uterina e útero hoje. Começamos então pelos ovários. Os ovários são os responsáveis pela produção dos óvulos, os gametas femininos, tá? Aqui é em forma de ciclo. Ele produz a célula, ela matura dentro do ovário e no 14º dia libera este óvulo. Nos 14 dias restantes é a formação do corpo lúteo, que tem responsabilidades ciclar a produção de estrógeno e progesterona, os hormônios sexuais femininos, que darão estímulos para as modificações lá no útero e também em outras partes do corpo, mas lá no útero. Bom, os ovários estão presos por um ligamento que vocês viram na imagem anterior, que é a circulação sanguínea também. Olha, a artéria em vermelho, veia em azul. O sangue chega, traz nutrientes para a formação dos óvulos e também para a formação aqui dos hormônios.
Os óvulos se formam, os hormônios são produzidos. Os hormônios voltam pela corrente sanguínea pelas veias, mas o óvulozinho fica livre. Um ovário de uma mulher jovem tem coloração rósea e liso. Já numa pessoa que já teve todos os ciclos menstruais possíveis, que já está na menopausa, ele já tem um monte de marcas e torna-se assim enrugado e de coloração amarronzada, tá? São as características normais do envelhecimento que também acontecem dentro dos ovários, tá? Os ovários, eles não estão completamente ligados à tuba uterina, mas eles têm um ligamento que é só circulatório. O óvulo ele é despejado em direção à tuba uterina. Mas quem é a tuba uterina? Bom, a gente já vai ver quem é a tuba uterina, então. A tuba uterina é um longo tubo que a gente vai dividir em fragmentos, em pedaços, começando lá com o mais próximo dos ovários, que são os dedinhos, chamados de fímbrias. Dará continuidade a uma dilatação chamada de infundíbulo, que forma um tubo chamado de ampola. A ampola é a parte mais dilatada. Quando essa dilatação vai se afunilando, nós chamamos o tubo de istmo da tuba uterina, que termina numa região chamada de intramural. O que é a intramural? É a entrada da tuba uterina no muro do útero. E o útero vai ser dividido também em fundo, a parte mais superior, corpo, a maior parte, uma área de afunilamento chamada de istmo e o seu término chamado de colo ou cérvix. Então, memoriza, registra estas partes, né? A tuba uterina é dividida em fímbrias, infundíbulo, ampola, istmo e intramural, enquanto o útero está dividido apenas em fundo, corpo, istmo e colo. Vamos ver aqui estas divisões e a proximidade que tem nos ovários. Olha lá, ó. Aqui está os ovários. Produção de óvulo mais hormônios. O óvulo é despejado aqui para fora. Os hormônios caem numa corrente sanguínea que está dentro deste ligamento. O hormônio vai lá, direto para o útero? Não, ele vai para o corpo todo, mas passa também pelo útero. Tá? E o óvulo que é despejado aqui, ele vai ser captado pela tuba uterina. É esta estrutura que já foi chamada de trompa de Falópio. E aí eu separei para vocês aqui os dedinhos, que nós vamos chamar de fímbrias. As fímbrias são ligadas na dilatação chamadas de infundíbulo, que seria a mesma coisa que a mão, né? Os dedinhos e a mão. E a continuação do infundíbulo é uma região mais dilatada, chamada de ampola. A importância na ampola. Geralmente, a fecundação acontece aí. O que é a fecundação? Vamos ver o que é a fecundação já já. A tuba uterina dá continuidade numa área afunilada chamada de istmo e termina na região intramural, que é o quê? O muro de entrada no útero. Então está aqui o útero dividido em azul. O útero é dividido em fundo uterino, corpo uterino, onde está a maior parte dilatada internamente, istmo, com uma grande importância, porque é a área que mais se dilata, a gente vai falar disso ainda, mas já vou repetir aqui, ó, a parte que mais se dilata durante a gestação. É aqui que se corta durante a cesárea, porque depois que ele encolhe, a cicatriz fica pequenininha. E a parte mais perigosa do útero, a parte final, o colo ou cérvix uterino. É perigosa porque entra em contato com a cavidade vaginal, que corre o risco de sofrer algumas contaminações. É aqui
que se desenvolve o tumor mais perigoso do sistema reprodutor feminino. É o câncer de colo de útero, devido à contaminação por HPV humano. Tá? Continuamos, passamos então ovário, tuba uterina e útero. Se não entendeu, dá um pause no vídeo, volta lá no comecinho, escuta de novo, mas não deixe de gravar os nomes dos componentes da tuba uterina, que são as partes, e do útero. Então a pergunta vai ser: quais são as divisões da tuba uterina e quais são as divisões do útero? Bom, outra propriedade que a gente precisa conhecer sobre a tuba uterina e sobre o útero é que são tecidos musculares. O útero por si contrai todo mês durante a gestação. Ele é importante durante o ciclo menstrual para a expulsão da menstruação e também durante o parto, durante o trabalho de parto. Outra característica é que o útero abriga o embrião dentro dele, que vai formar o feto, que depois de nascido a gente chama de recém-nascido. Então, a formação do embrião e o feto dá origem ao bebezinho, tá? E o útero tem aquela ligação que vocês viram na cavidade vaginal através do colo uterino. Já a tuba uterina, aquela que está próxima ali aos ovários, é também um tubo muscular. A função é transportar o óvulo. Lembra, numa região, o óvulo se encontra com o espermatozoide e vai acontecer a fecundação. Tá? Na região da ampola, é dentro da tuba uterina. A maior parte das fecundações acontecem, então, na tuba uterina, em condições normais. Então, ela tem uma ligação com o útero, porque depois da fecundação, o ser fecundado, né, o chamado zigoto, vai se modificando, andando até chegar no útero, num percurso que pode durar até 14 dias. Isso é, após a fecundação, a mulher ainda não está grávida, ela precisa de um período de chegada, transportar do útero, da tuba uterina até o útero, para que aconteça aí uma coisa chamada de nidação. Nidação é quando a estrutura do óvulo mais o espermatozoide que fez a fecundação sofre modificações, vai até o útero e se planta dentro do útero. Agora a gente volta lá na imagem, por quê? Porque tem uma outra coisa importante para a gente se lembrar. O útero também é formado por camadas, e isso pode confundir o estudo. Nós falamos que o útero tem divisões, que foi fundo, corpo, istmo e colo. Mas o útero também tem camadas. Aqui a gente consegue ver duas delas. A de dentro, a camada de dentro, chamada de endométrio. Importante para entender as condições de endometriose, que muitas vezes estão associadas a rosácea, acne rosácea e outros distúrbios de pele, fora os distúrbios do próprio útero, do ciclo menstrual e outras coisas mais. Mas tem que conhecer um pouquinho da endometriose. O endométrio é a camada de dentro do útero. O músculo do útero, esse volume que vocês estão vendo aqui, se chama miométrio, que é o músculo uterino. Miométrio é comum formar pequenos tumores benignos, chamados miomas uterinos ou esteromiomas. Os miomas uterinos acontecem no músculo e às vezes eles podem crescer para dentro, ou para fora, ou no meio. Quando cresce para dentro, pode incomodar aí o endométrio e prejudicar no ciclo menstrual, na gestação e outras coisas mais. Existe uma terceira camada. Essa terceira camada está aqui em volta, ó. Só nesta região aqui, que é o perimétrio. O perimétrio é a camada de proteção. Então, registrem aí. O útero é um órgão também formado por camadas. E as camadas são interna, endométrio, camada média muscular, né? Miométrio,
e a camada externa, perimétrio. Mas, se eu observar bem, o perimétrio não protege a parte do colo. Sim, porque o colo tem que estar aberto para a cavidade vaginal. Por isso, ele corre riscos de contaminação, sem proteção. Meu, parecia fácil, não é tão fácil. Olha só que curiosidade. Nem toda mulher tem o útero na posição anatômica que a gente espera. Olha esse daqui, ó, pontilhadinho, é o normal. E o que está acontecendo com essa mulher? Tem uma forma de retroversão. Esse outro aqui de baixo tem uma forma de anteversão. E outra aqui tem uma forma de inclinação de útero e também vocês vão ver aqui a cavidade vaginal também está fora do padrão. Isso pode alterar mais na gestação, mas às vezes pode dar uns incômodos, algumas complicações no ciclo menstrual, mas em geral são complicações mais comuns durante a fase gestacional ou às vezes nunca altera em nada. Existem mulheres totalmente assintomáticas, têm variações anatômicas que não muda nada no período gestacional. Essa outra imagem aqui mostra uma outra forma de variações, né? É a variação na forma de inclinação, simplesmente inclinação. Mais para trás, mais para o meio, mais para frente. E esse daqui que é o normal. O normal é ficar em cima mesmo da bexiga, a mulher fica grávida, o bebezinho fica pulando na bexiga como se fosse um colchão, tá? Outra curiosidade que também é interessante são as fases de desenvolvimento uterino. Olhem, este pequenininho aqui, ó, é de um recém-nascido. Depois dos 3 meses, a menina tem esse útero. Opa, mas por que é representado menor que o recém-nascido? É que o recém-nascido ainda tem algumas características dos hormônios da mãe durante a gestação. Depois que nasce, não tem mais a presença desses hormônios, o útero dá uma encolhidinha, assim como toda criança dá uma desidratadinha depois de algum tempo, tá? Bom, quando cresce, passou lá para a puberdade, aí ó, antes da primeira menstruação, antes da menarca, está aqui o útero. O útero sem menstruação é assim, ó. A massa muscular dele está ainda se formando, está crescendo junto com a menina. Então, ó, cresceu o útero, mas não ganhou muita massa muscular. Quando começam-se os ciclos menstruais, aí começa a massa muscular a aumentar. Porque o músculo, quando contrai, ele fica mais forte. Cresceu, aumentou sua massa muscular e aqui a representa uma mulher. Ela é chamada de nulipariente, né? Ela pode ter filho, mas ela ainda não teve. E quando tem filhos, entra nesta fase, fica mais musculoso, mais dilatado. Então, uma multipariente, uma mulher que teve vários filhos, tem uma massa muscular mais volumosa, uma dilatação, uma modificação do útero. Já no final dos ciclos, quando ela para de não terá mais ciclos menstruais e nem filhos, ela entra na menopausa, a massa muscular do útero fica semelhante, olha só, semelhante à da puberdade. Então, na puberdade ali, ó, antes de chegar na puberdade, na verdade, né? Quando está chegando na puberdade, vai ter seu primeiro ciclo e aqui já teve seus últimos. A única diferença é que aqui é mais vascularizado, mais róseo, e aqui é mais pálido, mais tecido fibroso, menos vasos sanguíneos. Não vai ser mais usado. Não, essas são algumas curiosidades que eu tenho sobre o útero. Aqui dá para ver as duas camadas do útero, né? Endométrio, miométrio. Dá para se ter uma noção de fundo, corpo, onde a maior parte das vezes a gestação acontece aqui. O istmo, não é muito bom ter gestação no istmo, senão a mulher fica com o cordão umbilical preso nessa região e a criança fica toda hora encaixando aqui. E a região do colo uterino, que é a que vai se comunicar com a cavidade vaginal e é a que corre mais riscos de contaminações, tá? Aqui pode ser inserido dispositivo intrauterino,
Nessa entrada pode ser colocado um diafragma e na tuba uterina pode ser fechada. Antigamente cortava, né? Hoje só se fecha, que é a ligadura das trompas. Tá? O pessoal hoje fala de ligadura de tubo uterina, mas antigamente chamava ligadura das trompas, por causa de trompa de falópio. E como a gente termina sempre com uma curiosidade, aqui tem uma curiosidade muito assustadora. Um histerótomo. Histero significa útero, tá? O nome do útero ele pode ser chamado de métrio ou de hístero. Histerótomo é para cortar o colo uterino, é uma guilhotina. Estão vendo isso daqui, ó? Coloca dentro da cavidade vaginal, vai lá no colo do útero e pum, dá uma apertadinha e corta. 1860 não existia ainda anestesia. Retirava o útero, fazia uma histerectomia do colo do útero com uma guilhotina, tá bom? Eu espero que vocês tenham anotado aí as curiosidades que venham aparecer e espero a vocês nas próximas aulas. Meus amigos, até logo!